Vamos abrir a nossa palavra aqui em João 5, versículo 19. João, capítulo 5, versículo 19. E Deus, Ele é tão tremendo que Ele testifica a palavra dEle antes mesmo de nós iniciarmos. E os louvores falam muito sobre Deus, sobre adorar Ele. Mas o último louvor que a irmã louvou, falou o resumo da palavra que Deus tocou no meu coração. Sobre que voz que a gente tem que ouvir. Então é uma testificação. Eu cutuquei meu esposo, falei, Frederica, ela não sabia ou ela sabia, né? A gente é irmãzinha, mas a gente não conta uma coisa para outra não. Então a gente está em unidade no mesmo espírito. Amém, irmãos? Encontraram aí? João 5,19? Amém? Vamos ler então. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Repetindo. Que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Fazer o que o Pai vê o Pai fazer. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Tremendo aqui, né, irmãos? Hoje é o primeiro culto da família. É o primeiro culto aí que está sendo organizado pelo grupo de casais. Eu quero pedir que os participantes do grupo de casais fiquem em pé, por favor. Quero que vocês venham aqui na frente. Carinha deles. Então pode vir aqui os casais. Vem, Nayara, daqui a pouco o Thiago chega. E nós vamos começar de uma forma diferente. Esperar aqui a Simone com o André. Olha lá. Vem, Thiago, corre, Thiago. E antes da gente iniciar a pregação, eu quero pedir que os irmãos e as nossas pastoras líderes aqui estendam as mãos para esses casais. Eu quero que vocês fiquem em pé, por favor. Hoje é o primeiro culto do casal, então você sabe que é tudo diferente quando é culto temático, né? Quando é culto das crianças e jovens, agora da família. Vocês estão vendo todos esses casais aqui? Eles não têm desculpa para levantar de domingo às 8 horas da manhã para vir agregar no casamento deles. Para vir entender o chamado de Deus sobre a vida deles. E antes da gente ministrar sobre a vida deles, orar por eles, Deus me deu uma palavra muito forte. Ele diz que a desculpa leva ao fracasso. Que a desculpa é para fracos. E que o Senhor chama guerreiros. O Senhor chama generais. E a gente não está sendo general na nossa família. A gente fica pondo desculpa. Poxa, é o único domingo que eu tenho para dormir. O que dormir está te fazendo diferença na tua casa? O que dormir está semeando na terra? O que dormir está dando tempo para os teus filhos? Seu casamento, mas meu casamento tá bom, mas pode ficar melhor ainda. Porque o casamento, quando ele é bom, ele transborda para outras vidas. Seu casamento está transbordando para outras vidas? Então, irmãos, tá vendo esse grupo aqui, ó? O Senhor falou para mim. E eu aprendi muito com a minha pastora. Quando Deus fala, a gente ouve. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente conversa, a gente escuta. Então, marque bem esses rostinhos aqui, ó. Os casais aqui, eles vão tocar o terror aqui nessa cidade. Porque em Apocalipse fala pra gente tocar o terror na terra. Fala pra gente lutar pelas famílias. Lutar pelos lares. E quantas famílias estão sendo destruídas e a gente só olha pro nosso umbigo. Como é que você quer fazer missão? Como é que você quer sentir Deus se você não tem o alimento? Se você faz parte de uma igreja, parte de um membro do corpo de Cristo, como você tem se alimentado? A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eu não estou chamando a atenção de ninguém. Eu só estou tentando fazer com que vocês despertem. Pode ser que não seja aqui, pode ser que seja em outro lugar. O importante é você estar sobre a graça de Deus. Tá vendo esses casais aqui? Vocês vão ver eles ministrando sobre vidas. Vocês vão ver eles exalando a presença de Deus na casa deles.
Quando vocês olharem e verem os filhos deles prosperando, verem os filhos deles pregando a palavra, vocês vão falar assim: esses casais realmente eles buscavam a Deus, porque Deus honra aquele que busca. E como forma de honra, o Senhor falou chamar eles aqui na frente. E Deus falou assim: eu vou honrar esses casais. Eu vou profetizar sobre a vida deles, porque Deus tem promessa sobre cada um deles aqui. O Senhor começou prosperando na multiplicação. Tem muitos aqui que estão grávidos, que já estão frutificando aqui na terra, que já estão recebendo o chamado. Então, irmãos, eu vou pedir de todo o coração que vocês estendam a mão. E as nossas autoridades aqui, pastora Sinira e pastora Estela. E nós vamos profetizar sobre a vida desses casais. Que onde eles colocarem a planta dos pés, eles possuirão. Porque tem promessa sobre a vida deles. E nós vamos ter o ano inteiro o culto da família. O primeiro sábado de mês será o culto da família. É o culto do clamor. É o culto de você buscar pela tua família, pela tua casa e pela família da tua parentela também. Você pode orar e interceder. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram a boca. Porque quando a gente ministra, a gente tem que falar, porque a palavra tem poder. A gente precisa verbalizar. Satanás, ele precisa ouvir o que a gente está profetizando aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida desses casais, Senhor. Toda sorte de bênção, Pai querido e Pai amado. Senhor, sobre cada um deles aqui, Senhor. Que seja o início de um grande ministério aqui na terra, Senhor. Que através dessas vidas, Pai, lares venham ser reconstituídos, Pai querido e Pai amado. Que através dessas vidas, crianças venham ter o pai e a mãe com sabedoria. Que através dessas vidas, Senhor, a Tua palavra seja lançada, Pai querido e Pai amado. O Senhor mostra a eles como semeadores. Neste momento, Rabassuri ai decanta, o Senhor está abrindo a terra, Rabassuri ai decanta. O Senhor está adubando a terra, Rabassuri ai decanta. Jogue a semente, o Senhor está falando. Onde vocês jogarem a semente, ela prosperará. Ela dará frutos, Rabassuri ai decanta. Porque o Senhor tem vontade e desejo ardente no coração de dar vida e vida em abundância. Então que o Senhor venha derramar sobre estes casais aqui a prosperidade em vida e vida em abundância. Que o Senhor venha derramar sobre eles o amor e o desejo ardente pela palavra, por viver o propósito deles aqui na terra. Que o Senhor venha capacitá-los cada dia mais, Senhor. E que nesta noite aqui, tudo que o inimigo planejou, tudo que ele tentou contra essas famílias, tudo que ele pelejou contra esse casamento, caia por terra em nome de Jesus. Porque nós temos autoridade em nome de Jesus. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. E a palavra que nós lemos aqui fala que pelo Pai tudo nós podemos em nome de Jesus. Então em nome de Jesus, que venha haver vitória e muitas vitórias e muitas vitórias. E que através dessas vidas venham multiplicar. E tudo aquilo que Satanás tentou destruir, que ele vai ser um frustrado em nome de Jesus. Porque Jesus venceu ele naquela cruz. Por mim, por você e por esses casais. Em nome de Jesus. Obrigada, casais. Queria um copinho de água, fiquei até com a garganta seca. E se vocês querem se juntar, domingo, às 8h30 da manhã, das 8h30 às 10 horas da manhã. Amém? Então a palavra diz aqui que Jesus lhe deu a resposta. Que o filho por si só nada pode fazer. Mas o pai deu tudo para o filho. Não foi metade. O pai, repete comigo. O pai deu tudo para o filho. O pai ensina tudo para o filho. Amém? Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Quem aqui conhece algum casal que foi divorciado? Ergue a mão pra mim. Ergue alto. Quem aqui conhece uma pessoa que foi divorciada? Dá uma olhadinha pra vocês verem a quantidade de pessoas. Pode baixar as mãos. Quem aqui já ouviu ou uma mulher ou um homem casado reclamar do casamento? Ergue a mão aqui, sinceramente. Dá uma olhadinha entre vocês. E sabe que isso está acontecendo? Quem aqui é filho de pai divorciado? É fácil? Não é fácil.
Amém? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Tô tremendo aqui, irmãos. O que Deus está falando pra gente? A gente não toma posse daquilo que é nosso. E a gente tem mania de punir alguém. De punir uma pessoa. A culpa foi do meu pai. A culpa foi da minha mãe. A culpa foi da minha condição social. A culpa foi do lugar que eu nasci. A culpa. Vocês vão repetir uma coisa comigo. O maior problema da terra sou eu. Vocês acreditam nisso? Agora vocês vão repetir comigo. A maior solução da terra sou eu. Vocês acreditam nisso? Nós somos o maior problema quando a gente não assume a nossa identidade. Quando a gente não assume o nosso chamado. Quando a gente não assume o nosso propósito. E o que a gente faz? Inconscientemente a nossa crença, que é o que as pessoas dizem, o que a gente ouve por aí, o que a gente vê nas TVs, o que a gente vê falando de mal, a gente acredita naquilo. E aquilo vai minando o quê? A glória de Deus que resplandece em nós. Quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente descobre que a gente é filho do Pai, aqui tá falando aqui, ó. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Vocês acreditam na palavra de Deus? O Pai faz, o Filho também faz. Quer que eu fale outro versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Outro versículo? Se pedires para mim, verdadeiramente tudo eu farei para ti. Mais um, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Mais um, obras maiores farão em meu nome. Olha quantas vezes Deus, em sua infinita bondade, fala para nós através da palavra dele. Quantas vezes? Quantas vezes mais for necessário. Enquanto a vida, Deus vai lutar pela tua vida. Mas meu amigo, minha amiga, se você não se posicionar, não há nada, nem ninguém no mundo que vai poder fazer algo por você. E sabe por que eu falo isso? Porque eu falo de conhecimento de causa. Eu falo porque eu experimentei. Eu lembro que eu comecei a caminhar com Deus. Primeiro amor, posicionamento, decisão, atitude, buscava, fazia. Minha nenê era pequenininha. Deus falou que ia ter outra, veio a outra. Não deixei de vir na igreja porque eu estava gestante. Não deixei de vir na igreja quando minha filha nasceu recém-nascida. Alice foi apresentada, Alice foi para bebezinho de meses, foi para acampamento. Quem que era do tempo dos jovens que foi para acampamento com a Alice bebê? Minha filha é bebezinha, ia lá no cestinho, ia comigo. Né? Até que aconteceu? Eu fui caminhando. Aí chegou uma hora que eu me acomodei. A pastora Estela pregou quinta-feira sobre a terra das oportunidades e aquilo mexeu demais comigo. Aquela fase da Cicelina, ela parou onde? Na terra das oportunidades. Tudo ia bem. Meu casamento estava bem, não excelente. Meu casamento era bom. Eu tinha comida. Eu tinha casa. Porque quando eu cheguei na igreja, nem condições de ir no mercado fazer uma compra. Chegar assim, quando você vai com o carrinho e você faz a compra do mês, eu comprava picado. Nunca me faltou comida. Sempre tive o alimento. Mas eu não tinha o prazer de ir num supermercado e encher um carrinho. Foi assim que eu cheguei na casa do Senhor. E eu fui caminhando com Deus, tomei posicionamento. Só que de repente, eu comecei a olhar para a direita, a olhar para a esquerda, olha para a direita. E a pastora pregava. Quem lembra, quantas pregações aqui vocês já ouviram? Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Ergue a mão para mim. Quantas vezes? Vamos prestar atenção, a gente ouve, a gente só pratica. E aí eu sempre ouvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Só que o que aconteceu com o posicionamento da Cécia? Ficou lá na terra das oportunidades. E eu achava que eu estava, joia. O orgulho tomou conta de mim, porque eu estava bem. Eu falava, nossa, Deus está falando comigo. Mas o que eu não via mais na minha vida? Fruto. Eu estava ficando estéril. Eu não tinha mais fruto. Eu não tinha mais um ministério.
Eu vinha para os cultos e não sentia tanta presença de Deus, porque eu sou chorona. Vocês perceberam já no começo do culto, né? Quem me conhece já sabe disso. Eu comecei a ficar dura de coração. E aí, as minhas pastoras, mais algumas irmãs, elas vêm aqui, elas ficavam orando. Elas oram por mim, oram por vocês, oram por todo mundo, viu, gente? Vocês podem não saber, mas um dia Deus vai mostrar para vocês. E aí eu lembro que comecei a murchar. E aí eu falei, não, tem alguma coisa ruim, eu preciso me consertar. E quando toma posicionamento, pode ser o cristão que acabou de se chegar a Jesus e pode ser o cristão que está há 40 anos com Jesus. Sempre vai ter tempo da gente se posicionar. Porque, gente, o que Satanás faz com as nossas atitudes? Ele pega nossas atitudes e nos dá a oportunidade. E nos engana. A gente está em Canaã, mas na verdade a gente está lá, ó, fora do nosso propósito. E eu lembro que a pastora chegou para mim. Primeiro eu fui lá na pastora Estela. Debulhei o milho, que nem diz o povo, né? Falei, não acredito que eu tô falando pra você. E ela, Cési, vamos orar. Passou até mal, tadinha. Tanto que foi um negócio pesado ali. Aí ela falou assim, agora você vai lá se consertar com a pastora Sinira. Ai, meu Deus do céu. Porque era a autoridade máxima na minha vida. Meu Deus do céu. Cheguei com a pastora fala, faz a carinha pra mim, mas eu nem consigo mais, né, pastora? Fui até lá. A pastora falou assim pra mim, Cési, é o seguinte. O que eu podia orar por você, eu já orei. O que eu podia fazer por você, eu já fiz. O que as minhas mãos humanas conseguiram te ajudar, eu te ajudei. Mas minha filha, eu sei Deus. Não tenho o que eu fazer. Já orei, intercedi, orientei. Deus está falando agora, é o seu livre-arbítrio. Aquele dia, foi um choque. Porque eu vi o quanto de amor ela tinha por mim. Lá em Eclesiastes fala assim, ó. Que mais vale a repreensão de um tolo do que a canção... Perdão. Mais vale a repreensão de um sábio do que a canção de um tolo. E muitas vezes a gente quer a canção do tolo. Mas o que é a canção do tolo? A canção do tolo é quando você está saindo do seu propósito e vem alguém assim, acorda. E você fala, tá achando o quê? Eu falo com Deus. Eu vou todo sábado. Eu dizimo, eu oferto. Eu oro. E aí quando vem alguém, tá, gente? Eu uso as pessoas de dentro, as pessoas de fora, eu uso as pessoas, porque ele é astuto. E não é porque a pessoa é culpada, lembre-se, você é o pior problema e a melhor solução também. Somos só nós. E aí, ele faz o quê? Ele fala assim, você não precisa ir. Eu acho que ela não gosta tanto assim de você. Por que você vai na igreja? O povo lá só sabe falar. A primeira coisa que Deus fala é que Ele odeia a contenda. Odeia o falatório. Lá em Provérbios está escrito, o Senhor abomina o falatório. Vou ensinar um exercício. Quem quer aprender um exercício para controlar a língua? Para não correr o risco. Fala, não, Senhor, eu não falo de ninguém, mas eu não quero correr o risco. Alguém quer aqui? Vocês são loucos por Cristo? Então, amém. Vocês vão pegar, pôr o dentinho assim, ó. Linguinha de vocês. Vocês vão falar assim, língua. Fala com a mente, que vocês mordendo a língua. Língua. Eu mando em você. O meu espírito manda em você. Eu sei o que está escrito em Tiago 3. E eu não vou cair na tua armadilha. Dá uma mordidinha forte nela. Toda vez que acabar o assunto entre você e uma outra pessoa e vier o nome de uma terceira pessoa e que não estiver presente, o que vocês vão fazer? Combinado? Pode ser? Gente, é real isso, viu? Isso daí é uma técnica que as pessoas usam para treinar o cérebro da gente. Toda vez. Tá lá, estão conversando, tá tudo bem, tá na benção, tá na unção. Aí de repente, então, a Luana não tá aqui. Vamos falar de quem tá aqui. Tá? Isso significa que a gente tá ouvindo a palavra. Lá em Tiago 3 fala do poder da língua. Fala que a língua ela tem poder de dar vida e tem poder de destruir. Vocês querem dar vida ou vocês querem destruir? Dá vida. Mas muitas vezes a gente destrói.
A gente destrói quando a gente pensa o que outra pessoa está fazendo. Você está pensando. A pessoa nem verbalizou aquilo para você. Só que você já acreditou naquilo. E isso acontece, gente, dentro dos casamentos. Isso acontece no nosso trabalho. Isso acontece em qualquer lugar que nós estejamos. Mas aí que a gente vai mostrar qual que é o caráter de Cristo. A Bíblia fala assim: se sujeitai a palavra e o diabo fugirá de vós. Certo? Se sujeitar a palavra significa estar debaixo dos princípios. Se eu perguntar para os irmãos, vocês vão pensar e responder para vocês, tá? Quem aqui verdadeiramente consegue falar hoje quais são os princípios que Deus coloca pra gente? Tá fazendo vocês pensarem? Se eu falar hoje, eu tô sobre o princípio. Quais são os princípios? Como é que a gente tem certeza? Tá entendendo? A gente precisa agarrar a Deus. Tem uma pesquisa científica, adoro essa pesquisa científica, adoro ficar lendo essas coisas. Faz parte do meu trabalho e eu gostei. E aí eu vi uma pesquisa, foi uma pesquisa internacional. E eles fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Não sei se alguém viu isso, que ficou bem famosa essa pesquisa. Alguém já ouviu? Só o Thiago? Mais alguém viu? É muito interessante. O que eles fizeram? Eles pegaram um número gigantesco de pessoas e dividiram eles em número de vezes que eles liam a Bíblia. E aí eles foram dosar o quê? As emoções dessas pessoas e dosar o quê? O resultado que essas pessoas tinham na vida. Então ele pegou a pessoa que lia a Bíblia uma vez, fez por um período, foi lá, dosou as emoções e dosou os resultados. Nada. Aconteceu absolutamente nada. Depois eu posso passar, me cobrem que eu mando pra vocês, tá bom? Aí ele dosou lá no mesmo outro grupo que lia a Bíblia por 2 vezes na semana. Olha que bonitinho, já lia 2 vezes na semana. Sabe o que aconteceu? Nada. Uma vez, nada. 2 vezes, nada. Terceiro grupo, lia 3 vezes a Bíblia. Nada. Não acontecia nada. Nenhuma mudança na emocional, nenhuma mudança de resultado de vida. Nada. Absolutamente nada. O gráfico, ele seguia assim, ó. Normalmente, quando a gente vê gráfico, você já sabe aqueles gráficozinhos de desenho? Normalmente, eles fazem assim, uma subida, uma rampa, né? Ou fazem uma onda. Esse gráfico, ele era linear, reto, assim, 0 resultado. Aí eles foram analisar quem lia a Bíblia 4 vezes por semana. De repente, o que aconteceu? As pessoas que liam 4 vezes por semana obtiveram resultado na vida emocional e resultados na vida física. Não é pra vocês lerem 4 vezes não, 7 vezes. Vocês leram, viram a abertura do culto aqui. Ele falou que abriu o culto com outra palavra, acabou abrindo com essa, está testificando a palavra aqui. Então quer dizer, sejam sinceros com vocês. Quem aqui sente realmente prazer em ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não tinha prazer em ler a Bíblia. Eu li a Bíblia porque falavam pra mim que era bom. Tô sendo honesta com vocês. Porque talvez tenha alguém que esteja na mesma situação que eu. Só que você se liga com você no que você tá, em pensamento. Fala, poxa, eu também sou assim. Ou eu já fui assim. Eu lia, parafraseava a Bíblia e eu não conseguia entender. Eu falava, nossa, mas é muito difícil. Aí mudei a versão da Bíblia. Falei, não, vou pegar uma tradução mais moderninha. Eu lia. Ainda assim, era como se fosse mais um livro. Até o dia que eu entendi que a Bíblia ela não é feita para se ler sozinha. A Bíblia ela é feita para se ler com o Espírito Santo. É Ele que revela. A Bíblia ela tem que ser lida quando a gente está em contato com Jesus. Quando a gente chama Ele para estudar junto conosco. E a Bíblia ela passa a ser um livro mágico. E ela se torna uma coisa viciante. Porque agora, eu fico, cara, sabe quando você vai revelando códigos? Você vai revelando coisas que você lia e você não enxergava. E de repente você lê e faz um estralo e fala, meu Deus, eu não sabia disso.
E aí você fala, ai Deus, eu não vejo a hora de chegar daqui a pouco, que eu vou ver de novo e o Senhor vai me revelar, bolei tudo, me revelar outra coisa nova. Quem aqui já teve essa experiência? Fala se não dá vontade de ficar toda hora assim, agora eu vou ver outra história. Não é assim? Porque é sensacional. Porque aqui tem vida. Enquanto, irmãos, presta atenção. Enquanto você estiver lendo a Bíblia e não estiver conseguindo se conectar, tem barreira. Tem barreira. Nós vamos orar, nós vamos ministrar hoje. Vocês vão ministrar sobre vocês. Porque vocês têm autoridade e autonomia sobre a vida de vocês. Eu não tenho poder de mudar a vida de vocês. Vocês, em nome de Jesus, têm poder de mudar a vida de vocês. Então vocês vão ministrar sobre a vida de vocês. Então sejam sinceros com vocês. Sejam sinceros com Deus. Porque muitas vezes a gente não consegue se posicionar com Deus porque a gente não consegue ser sincero com Deus. Vou fazer uma pesquisa aqui de campo, como diz o povo da ciência. Quem aqui já contou uma mentirinha pro pai ou pra mãe? Tipo assim, eu já tomei banho, mas na verdade lavou o pé e a mão e o rosto. Ó, gente, fala a verdade, hein? Ó, tô vendo as coisas. Quem aqui, estando magoado com o pai e com a mãe, já chegou pro pai e com a mãe porque você tinha respeito e falava assim, tá tudo bem, pai. Tá tudo bem, mãe. Só que lá no fundo, o que você queria falar pro seu pai e pra sua mãe era o seguinte, pai, não tá nada bem. O que você fez comigo me magoou. Quem aqui já teve essa experiência? Sabe o que acontece? Essa experiência que vocês têm com o pai de vocês têm com Deus. Porque a gente vê um Deus que pune. Um Deus que a gente tem que ter temor. E a pessoa confunde temor com medo. Entenda, medo é arma forjada do diabo. Temor é sabedoria de Deus. E a gente tem medo de Deus. Se eu contar coisas pra vocês vão ficar chocados. Eu já fui orar por pessoas esses tempos. E aí quando eu falava assim, vou fazer um teste com vocês. Depois eu vou contar o que eu já ouvi. Pense em uma palavra rapidamente que descreva a Deus. Eu vou contar até 3, vocês falem, tá? Deus é? A maioria falou amor, né? Será que toda vez você sente realmente que Deus é amor? Será que quando você está passando necessidade dentro da tua casa e você olha para o teu filho e você realmente sente que Deus é amor? Será que você consegue chegar para Deus e rasgar o verbo e falar, pai, eu não estou conseguindo te amar porque está difícil aqui. O que está acontecendo? Fala comigo. Pai, eu não estou entendendo o que aconteceu na minha vida. Por que fulano me abandonou? Por que fulano morreu? Por que eu fui violentada? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui humilhada? Por que eu fui jogada de escanteio? Por que eu fui ferida? E a gente não fala a verdade para Deus. E Deus fala assim, eu sei o que está no coração. Se você verdadeiramente clamar. E a gente clama com mentiras muitas vezes. Falando para Deus que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Se não está tudo bem, não tem problema nenhum chegar para o teu pai e falar, pai, não está tudo bem. Porque ele fala assim, que ele se faz forte na nossa fraqueza. Só que o que a gente faz quer mostrar que a gente não é forte, que a gente não é fraco para Deus. Estão entendendo, irmãos? Fala um amém aí, vocês estão tudo em silêncio. Amém? A gente se sabota. Vocês entenderam a palavra? Se buscarem a mim verdadeiramente. Quando Jesus Cristo chegava e falava, perguntou para o cego, o que tu queres? Não era óbvio? Você olhar para um cego, o cego vê Jesus, o que o cego vai pedir? Para que tenha visão, não é isso? Já pararam para pensar por que Jesus fala para ele, o que tu queres? Ele sabe o que tem no nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa. Só que ele não volta atrás da palavra dele. E a palavra dele diz que eu dei a você o livre-arbítrio. Eu dei a você o poder de decisão. E muitas vezes a gente pega esse poder de decisão e joga para o lado. Posicionamento significa decisão. Posicionamento significa pegar e não olhar para trás. Quer virar estátua de sal? Tudo bem. Olhe para trás. Mas será que tem estátua de sal na igreja? Lógico que tem, eu já fui uma. Eu fui
criança de sal. Fiquei olhando para trás, o que tinha passado, o que eu tinha vivido, o que eu tinha feito. Entenda, irmãos, que enquanto você não decidir o que você quer, não vai dar certo. E a gente não se prepara. Deus vem, a gente vem até aqui. Quem aqui lembra do tempo lá da igreja, que a gente ficava lá na Rua Primavera, que fazia uma fila gigantesca para ter revelação? Que as pessoas queriam oração só para ter revelação. Só que ninguém entendia o que era uma revelação. A revelação não é fato de eu falar assim, eu creio, e sair de lá com o meu carro na mão. A revelação significa, já te dei. Agora o possível você vai fazer. Entenda. Já te dei, porque Deus não volta atrás da palavra dele. Já te dei. E o que você tem que fazer? Ir buscar. Você vai ser missionário. Senhor, glória a Deus, você é missionário. Aí se eu chegar para você e falar assim, que as coisas de Deus acontecem de repente, a oportunidade, bateu na porta, se você não está preparado, não é assim? Oportunidade de emprego, bateu na sua porta, se você não for no dia, já era, outra pessoa ocupa o lugar. Assim é no reino celestial. Se você não quer, pula para o próximo. Será, César, que é isso? Lógico que é. Lembra da parábola dos talentos? Um escondeu, o outro multiplicou e o outro multiplicou mais ainda. Deus tirou daquele que escondeu e deu para aquele que multiplicou mais. Se você não quer, Deus vai dar para quem frutifica. A palavra é clara. O que acontece com o galho que não dá fruto? É cortado e lançado ao fogo. Ou você está em Deus e frutifica, ou você não está em Deus. Lembra da história do morno que a pastora pregou esses dias? O morno, não dá para ser morno. Não dá para ser imparcial. Quando se trata de Deus e de você, não dá para ser imparcial. Sabe o que é ser imparcial? É querer agradar os homens. E se você quiser, eu sou perita nisso, viu, gente? Perita. Eu quantas vezes deixei de fazer para minha família, para fazer para os outros, porque eu queria a aprovação dos outros. Quantas vezes eu fiquei refém de pessoas, porque eu precisava que alguém viesse, passasse a mão na minha cabeça e falasse, desse um tapinha nas costas e falasse, isso aí, muito bem. E se a pessoa não fizesse, isso aí, muito bem, eu já começava, tá vendo? Eu faço todas as coisas, mas ninguém reconhece o que eu faço, parece que ninguém tá vendo o que eu faço. Estão se identificando, pessoal? Já viram pessoas assim? Pois é. Olha que o Senhor escolhe as pessoas mesmo a dedo, né? Glória a Deus que Ele me escolheu. Posicionamento. Tomada de decisão. O que a gente mais vê é o seguinte, a gente abandonando o nosso chamado, abandonando nossa casa, nosso casamento, nosso ministério, por conta de dificuldade. Sabe o que é uma dificuldade? Sabe o que é um obstáculo? O obstáculo ele só vai existir e ele só vai ser difícil se você tirar seus olhos do alvo. Presta atenção. Um atleta, sabe aqueles atletas que pula obstáculo e sai correndo e pula, e sai correndo e pula? Sabia que ele não olha para o obstáculo? Vocês sabiam disso? Ele calcula de longe e já pula, ele não foca, porque se olhar para baixo ele cai. Repara nas próximas corridas, eles olham para frente. Estão tentando captar a imagem agora dessas corridas? Vocês já viram corrida de obstáculo? Que ele sai e pula, e sai e pula. Eles nunca fazem assim, ó. Se eles fizerem assim, tropeçou. Eles olham pra frente. Só que o que acontece com a gente? A gente olha pro obstáculo. Se a gente olhar pro obstáculo, a gente vai ser, cortado. Então, tem até efeito especial hoje, né? Tá chique aqui, ó. A gente é cortado. E aí o que acontece? Acontece que quem é cortado quer cortar outra pessoa também. Entenda, ninguém quer sofrer sozinho. Isso é a mais pura verdade. Ninguém quer sofrer sozinho. E se você não está afim de autocomiseração, não fica perto de gente que tem autocomiseração. Lê lá em Romanos. Dá uma olhadinha em Romanos. Fala assim, exorta a pessoa uma vez. Exorta 2 vezes, na terceira afasta dela. Que crueldade. Não é crueldade. Primeiro você tem que se amar, para depois você amar o próximo. Fica com uma pessoa que só fala coisas ruins. Fica com uma pessoa que só faz coisas ruins. O que vai acontecer com você daqui um pouco? Chega na igreja cheio da vontade, cheio do espírito. Senta do lado de um irmão que só começa a falar assim, a pastora é mais ou menos. Nossa, aquele louvor, misericórdia. A igreja não é tudo isso que você pensa, não. Fala que é a igreja do amor, mas não é, não. O que vai acontecer? Você vai matar você e vai matar outra pessoa. Só que você responde por isso também.
Do mesmo jeito que a gente pelas vidas que a gente ganhou, a gente responde pelas vidas que a gente perdeu. Amém, irmãos? Posicionamento. Qualquer um entra na sua casa e... Olha, Deus falou muito forte comigo. E eu nunca tinha parado pra prestar atenção. A primeira coisa que eu não sabia é falar não. Deus fala não. Deus já falou não. Vocês leram a palavra de Deus falando não? Deus fala não. E fala, tem muitos nãos de Deus aqui. Não faça aliança com esse povo. Foi lá e fez. O que aconteceu? Se ferrou. Não murmure. Foi lá, murmurou. O que aconteceu? Se ferrou. Deus fala não. Ele orienta. E aí o que acontece? Muitos de nós não sabemos falar não porque a gente quer ser aceito pela maioria. Ou seja, a gente prefere ser aceito pela multidão do que ser aceito por Deus. Se eu perguntar hoje aqui, ó, quem é você? Eu passei esse exercício para várias pessoas aqui. O grupo de casal, ok? Passei para alguns do intercessão. Quem aqui respondeu as perguntas? Quem aqui sabe falar hoje quem eu sou? Como é que você quer mudar se você não sabe quem é você? O Senhor fala assim, ó, pede. Eu não sei nem pedir. Ai, Senhor, eu quero que muda. Muda o quê? O cego chegou. Jesus, Jesus. Aí ele pergunta, o que você quer? Vocês estão lá. Jesus, Jesus, Jesus está aqui, ó. O que vocês querem? Fala pra mim, o que vocês querem? E vocês estão lá, Jesus, Jesus, eu quero mudança. Mudança do quê? O que você quer mudar? Estão entendendo, irmãos? Agora, obrigado, marido. Estão entendendo, gente? A gente não sabe o que a gente quer, como é que a gente vai pedir. Começou o ano. Estamos iniciando o ano. E a gente fala, esse ano vai ser espetacular. Mas depende de quem para ser espetacular? Do ano? Depende de quem? De vocês. Depende de posicionamento e tomada de decisão. Aí você fala para Deus, Senhor, eis-me aqui. Aí Deus fala assim, ó, você vai liderar um grupo. Misericórdia, eu não quero, porque eu não vou, não sei o quê, porque eu não tenho paciência. Mas Deus, eu não olho para... Na hora do louvor, eu pego e não olho para trás. Eu tô contando, gente, porque eu já vivi essas experiências. Eu tô compartilhando porque o Senhor fala assim, ó, compartilha para que outros não tropecem. Porque a Bíblia existe para que a gente não cometa os mesmos erros. A Bíblia tem erros e acertos para a gente acertar no que foi bom e evitar errar no que deu errado. Por exemplo, Davi saiu com a mulher casada. Se ferrou, você vai fazer a mesma coisa que Davi? Você já sabe o que vai acontecer com você. Você vai se ferrar. Então a Bíblia está escrito o que é para você fazer e o que é para você não fazer. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Então, meu querido, não depende de ninguém a não ser de você mesmo. Não depende do seu líder. Não depende da ovelha. Quando ela está no rebanho, ela pode fugir sozinha? Sim ou não? Depende do pastor que a ovelha fugiu? Não. Então não põe a culpa no pastor. Não põe a culpa no irmão da igreja. Ué, a outra ovelhinha está cheia de picha. Não quero mais essa ovelha. A quem está incomodado é você. Por que Jesus fala pra gente? Né? Ele estava lá, ele falou para o discípulo, perdoa 70 vezes 7. Sabe o que significa perdoar 70 vezes 7? Já fizeram o cálculo? O dia tem 24 horas. Multiplica 70 vezes 7 e divide por 24 horas. Sabe qual que é o tempo? A cada 3 quem que aguenta? Então é melhor você não se ferir do que você ter que ficar perdoando a cada 3 minutos, não é? Mas como que eu não vou me ferir? Como? Sabendo quem é você. Se você souber quem é você, ninguém tem poder de te ferir. Por quê? Alguém fere a Deus? Ele fala que a palavra que ele é inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Ninguém abala. Não está falando isso? Lá em Gênesis fala o seguinte. Repete comigo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo o poder que tem isso? Vamos de novo. Eu sou, bate no peito. Eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Quando alguém vier te afrontar, você vai fazer assim, ó, mentalmente. Eu sou
imagem e semelhança do meu Deus. Ele é inabalável. Em nome de Jesus, eu também sou inabalável. Porque fala, tudo posso naquele que me... Glória a Deus. Só que o que a gente faz? A gente esquece quem a gente é. Aí a gente começa a pensar que a gente é quem a mãe da gente falou. A gente é quem o vizinho da gente falou. A gente é quem que o marido falou. A gente é quem a gente é quem o amigo falou. A gente só esquece de ser quem Deus falou que nós somos. Você já viram o pastor Cláudio Duarte? Ele prega. Não tem um monte de gente que afronta ele, que ataca ele? Xinga, já viram? Já viram? Ataca ele, afronta. O que ele faz? Nada. Por quê? Porque não abala ele. Por que não abala ele? Porque ele sabe quem é. Vou dar exemplo da nossa pastora. Quantas pessoas já entraram e saíram, e algumas saíram de narizinho. O problema quem foi a pastora? Não foi. Por quê? Porque é fácil de ver os frutos da vida dela. Quer saber de uma coisa? Olha os frutos. Quer conviver com alguém? Olha os frutos. Se ligue em galhos que dê frutos. Não se ligue a galhos secos. Não se misture com tendas. É muito mais gostoso a nossa carne. O apóstolo Paulo escreveu, lá em Romanos 12. A nossa carne milita contra o nosso espírito. Entenda. A nossa carne milita contra o nosso espírito. A carne é tudo aquilo que a gente consegue enxergar fisicamente aqui. E a carne acredita muito mais no físico do que no espiritual. Ela acredita muito mais na terra aqui, ó, do que no reino dos céus. E a gente perde muitas oportunidades por a gente não saber quem nós somos. Irmãos, vocês querem uma vida diferente? Quem aqui quer uma mudança de vida? Quem aqui quer melhorar de vida? Deus. Saiba quem você é. Quando você começar a conhecer quem você é, você vai conhecer muito mais de Deus. Muito mais de Deus. E você vai depender muito menos das pessoas. Entenda. Quando a gente fala independência emocional, isso é com Deus. Pessoas é para você servir e ser servido. As pessoas, elas têm tudo que a gente precisa. Por isso que o Senhor fala, vive em comunhão. Você quer ver? Na Bíblia fala assim, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. 2 ou mais? O que o Senhor está falando? Eu gosto quando vocês estão juntos falando de mim. Eu amo quando vocês juntam, clamam por mim. É isso que eu desejo. Que meus filhos... Sabe o que é união e unidade? União é quando a gente pega... Imagina um saco de laranja, cheio de laranja. Imaginaram? Aí, de repente, o saco rasga. O que acontece com as laranjas? Elas vão ficar tudo juntas? Isso é união. Sabe o que é unidade? Quando a gente corta a laranja, espreme elas. Tem como separar essas laranjas? Se quebrar o vaso não, a jarra. Olha eu já no vaso. Se quebrar a jarra de suco, vai uma laranja para cada lado? Vai? Isso é unidade. É isso que nós temos que ter no nosso casamento. Unidade. Por que os casamentos desfazem? Porque a gente tem união. E a gente tem que ter o quê? Unidade. E muitas coisas a gente, às vezes, que o Senhor falou, que foi bem revelador, sobre o casamento, sobre o relacionamento e o posicionamento do casal, da família, é o seguinte. Quando a gente se casa, a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só... Vocês sabem a resposta. Vamos lá. Uma só carne. Certo? Me fala em qual passagem da Bíblia está falando que a gente torna um só espírito ou uma só alma? Tá falando? Sabe por quê? E por que fala assim? Até que a morte os separe. Quem que morre? A carne. O espírito e a alma morre? Não. Só que o que acontece? Quando você casa e você culpa seu marido ou você culpa sua esposa. Mas a gente é uma carne só. Meu filho, uma carne só. Espírito e alma é você e Deus. Vocês estão entendendo? Sabe por que lá em Pedro fala assim, ó. 1 Pedro capítulo 3, primeiro versículo, fala assim. A esposa ganhou seu marido sem dizer uma única palavra. Por quê? Ela ligou o espírito dela com o espírito de Deus. E aí ficou inabalável. Amém? Posicionamento.
E o que o mundo lá fora? A gente falou bastante sobre vozes, né? O louvor que a irmã Cássia louvou falando sobre vozes, ouvir vozes, ouvir vozes. A gente é muito massacrado, porque a gente se deixa ser pelas coisas do mundo. E é uma forma sutil. As experiências que nós vivemos é o que vai ter significado pra gente. E a gente vai aconselhar de acordo com as nossas experiências. Se você tiver experiência com Deus, você vai contar o quê? Experiências com Deus. Se você teve experiência só com o mundo, você vai contar o quê? Experiências que você tem com o mundo. Quem aqui é solteira? Ou solteiro? Tem umas par. Vamos, Senhor, arrumar aqui. Vamos fazer o culto do casamento daqui a pouco. Perguntar aqui para as mulheres solteiras. Para elas serem bem... Eu quero que vocês falem alto, todas juntas, tá? As solteiras. Os homens que estão no mundo. Eles não... Pode falar alto, você tem vergonha? Não o quê? Eu vi de longe Deus falando. Todas elas falaram. Os homens lá, eles não prestam. Não é, gente, que eles não prestam. Os homens lá, eles não conhecem Jesus. Oh. Só que o que o mundo faz? Os homens estão pegando tão mal. Mas o que acontece? Isso é o que a gente tem gravado para nós. Isso é uma crença. O que o Senhor fala? Acredita em mim, as coisas acontecerão. Se você acreditar em outras coisas acontecerão. Se você acredita que os homens não prestam, como é? O que vai chegar para você, minha filha, meu filho? Pessoas que não prestam. Então, eles só não conhecem a Jesus, mas eles vão conhecer. Porque tudo que o Senhor faz, presta. Porque da mesma forma que eu sou imagem e semelhança de Deus, eles também são imagem e semelhança de Deus. Revelador, hein? Deus é tremendo. Tudo que Deus cria, gente, é perfeito. E olha só. Ele falou assim, ó. E haja vida na terra. Né? Ele deu a vida lá para os animais, para os peixes que voam, os que nadam, que haja luz, tudo na palavra. Não foi isso que o irmão Federico pregou aqui na abertura? Tudo na palavra. O homem teve duas coisas. Ele, soprou. Olha só. Ele soprou. Uma porção de Deus tem aqui, Vamos respirar junto comigo, Vamos respirar Deus. Ele soprou. Ele é o ar que a gente precisa, Quantas vezes a gente não consegue escutar a nossa respiração? Da mesma forma que muitas vezes a gente não consegue escutar Deus. Tá aqui, que senão tava morta. Mas eu não tô prestando atenção. Tá aqui. Todo instante a gente respira. Se a gente não respirar, já era, não é? Todo instante Deus tá com a gente. Só que a gente não sente. Vê Ele agindo na nossa vida. Sente Ele dentro da gente. Sinta Deus. Sabe que isso, gente, é científico. As pessoas estão parando de respirar corretamente. O sopro que está lá dentro está ficando angustiado. Uma pessoa com depressão, ela quase não consegue respirar direito. Ela tem falta de ar, ela tem síndrome do pânico. Uma pessoa que não tem dificuldade em perdoar, ela tem problema no pulmão. Isso é provado cientificamente. Por quê? Porque você não sabe, que Deus habita em você. Toda vez que você tiver com angústia, aquele nó, promete pra mim que vocês vão fazer, Deus tá aqui, Ele soprou isso pra mim. Posso contar com vocês pra isso? Sabe aquele momento que vier aquela angústia, aquela dor e você achar que você tá sozinho, você vai fazer, sai daqui, diabo imundo, porque eu não tô só. Há um sopro de vida dentro de mim. Toda vez que você pensar em desistir do seu ministério, do seu chamado, porque se chegou na sua mãe, não foi pastor, não foi irmão, não foi líder, não foi ninguém, foi Deus que colocou. E você pega aquilo que é jogar no lixo, por conta de outras pessoas, por conta de impedimento, por conta de trabalho, por conta de cansaço, joga fora o teu talento. Depois quer multiplicar na vida. Fala assim comigo: Deus, eu te peço perdão por jogar fora muitas sementes que o Senhor me deu. Senhor, dá para mim sementes. Eu
quero ser um multiplicador. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu produzo fruto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a árvore que produz fruto? Nós somos a árvore que produzimos o fruto, correto? Profetizamos isso. Aceitamos e recebemos a palavra de Deus. Nasceu o fruto. Quem que vai saborear do fruto? Eu ou outra pessoa? Sabe o que significa isso? Transbordo. Sabe o que significa isso? Honrar pai e mãe. Muitas pessoas não entendem o que significa honrar pai e mãe. Esse dia a gente estava fazendo caminhada. Agora nós estamos ficando tudo saudável, né? Tá eu, a pastora Estela. A pastora Cindy já vai começar com a gente, né, pastora? Glória a Deus. Já escreveu na academia, vai lá com a gente. E estão todos convidados. Nós vamos começar a caminhar. Caminhávamos às 6, agora a gente vai começar a caminhar às 5 da manhã. Para que não haja desculpa de trabalho. Glória a Deus. A gente quer muita coisa, só que a gente não está disposto a fazer nada. Se falar pra você assim, eu tenho 1 milhão, aí vocês vão ver se a gente valoriza mais o que Deus dá ou o que o homem dá. Tem 1 milhão, se você dá 5 voltas em volta do parque ecológico, 5 horas da manhã você vai pegar 1 milhão. Sejam honestos, vocês iriam? Claro, escutei. Glória a Deus que tem gente sincera aqui, ó. É assim que Deus gosta, dos ousados. É sinceridade com Deus, é rasgar o verbo. Sabe por que a gente não responde? Porque a gente fica olhando pro outro, ai, ele vai me cutucar, vai me falar, condenar. Fala, nossa, quem aqui tem poder de condenar alguém? Ninguém. E aí, a gente estava caminhando, e a gente vai falando de Deus, vai falando de Deus, e vai transbordando ali. E a gente fica com aquele desejo de se encontrar no outro dia seguinte, para poder falar mais de Deus. E hoje aconteceu um episódio engraçado. A Vanessa deu umas voltas, ela falou assim, eu vou parar uma volta que meu pé tá doendo. E a gente continuou. E ela ficou sentada esperando para depois entrar na próxima volta. Porque pensa, a gente tá andando 6 quilômetros, gente. Ó, tô me achando. E aí, parou um cara que tava andando com o cachorro e falou assim pra Vanessa, de que igreja vocês são? Ah, Vanessa, mas como vocês sabem que a gente é de igreja? Porque eu tô dias observando vocês e eu ando atrás de vocês só pra ouvir vocês falando de Deus. E eu quero ir na igreja de vocês. Sabe o que é isso? Transbordo. Sabe o que é isso? É você transbordar aquilo que você tá cheio. E que não seja um momento... Culto, eu vinha pro culto uma época como se fosse com uma pílula. Eu vinha pra cá, Deus me enchia. Eu saía quase nos reteté, pulando lá. Aí, passava-se 2 dias, eu já tava assim. Aí eu ficava, meu Deus do céu, chega terça-feira, tinha culto de terça. Aí eu vinha na terça-feira. Aí saía de novo. Aí depois eu pensava, meu Deus do céu, tem que ter culto todo dia. Mas por quê? Porque eu não fazia uma coisa, eu não praticava. Eu vinha, me enchia e esvaziava sozinha. Sabe quando a gente vai transbordar? Quando a gente pega o que a gente tem, ó, e multiplica. Honrar teu pai e tua mãe. Não tem, primeiro aqui, ó, promessa com... Primeiro princípio com promessa, já tô falando um princípio para vocês, ó. Honrar pai e mãe para que teu dia na terra se prolongue. As pessoas não sabem o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, gente, pega a Bíblia e vai entender. Vou fazer uma pergunta. Abraão honrou o pai e a mãe dele? Transbordando na terra? Sim ou não? Vocês teriam, se vocês fossem pais de Abraão, vocês teriam orgulho de Abraão? José. Se vocês fossem pais de José, vocês teriam orgulho de José? Davi. Se vocês fossem pais de Davi, vocês teriam orgulho de Davi? Por quê? Porque eles fizeram a diferença na terra. Por quê? Porque eles viveram o chamado. Erraram? Erraram. Se arrependeram? Se arrependeram. Deus é um Deus de perdão, não é um Deus de acusação. Acusação é o diabo. Deus perdoa. Mas entenda só. Todos eles honraram pai e mãe. Mas eles ficavam de braçar do pai e da mãe o tempo inteiro? E sabe o que acontece? Muitos casamentos não prosperam porque ou a esposa não sai de dentro da casa da mãe, escuta tudo que a mãe fala, quer ficar com a mãe todo o tempo, a minha mãe tá certa, a minha mãe falou aquilo, a minha mãe tem razão. Ou muitos maridos ficam lá. Nossa, a minha mãe fez isso, a minha mãe cozinha desse jeito, a minha mãe faz a comida desse jeito, eu vou lá comer com a minha mãe, eu vou ficar com a minha mãe, eu tenho... Não vai prosperar. Então tô vendo todo mundo se cutucar agora. Tá na Bíblia. Larga da tua parentela. Aí o que acontece? Você nem largou da sua parentela, aí você quer ir. Você tá carregando uma coisa que não é pra você carregar. Primeiro,
que o patriarca da família que você pertenceu é seu pai e sua mãe. Ele, sim, é a autoridade, não você. Então, quem tem que prosperar a casa dele é ele. A promessa está sobre a vida dele. A casa é dele. E aí, você que acha que você vai prosperar na vida do teu pai, você vai desonrar teu pai. Você vai dar migalhas pro teu pai? Não. Ensina teu pai, dá o exemplo para ele. Mostra a diferença. E muitas vezes os casamentos não dão certo por conta disso, porque a gente fica, ó, eu falo por mim. Porque quando eu não estava muito boa, quando aconteceu uma coisa que me desagradava, o que eu fazia? Eu corria me esconder. Aonde? Na casa do meu pai. Mas onde é para me esconder? Eu corria me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu não fazia isso. Estão entendendo o que é honrar pai e mãe? E muitos casamentos não prosperam porque eles não se apartam. A pastora pregou quinta-feira. Abraão quis levar a parentela dele, falou para ele: larga a tua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Abraão, teimoso, quis levar Ló. O que deu aí? Ó a terra lá de que Ló povoou. Até hoje a gente sofre o caos da desobediência. Até hoje. Vocês estão entendendo? Não estou falando para abandonar, porque o que aconteceu? José, depois que ele transbordou, depois que ele fez o propósito, depois que ele frutificou na terra, o que ele fez? Ele cuidou da família, da parentela dele. Abençoou a parentela dele. Meu filho, primeiro você precisa honrar teu pai e tua mãe. Prosperando, crescendo, transformando, plantando, colhendo, para depois você ir lá e falar: pai, eu te honrei. Mãe, eu te honrei. O seu pai quer que você seja maior. Deus fala aqui, ó. O que Jesus Cristo falou? Obras maiores farão em meu... Fala bem alto. Obras maiores faremos em nome de Jesus. Esse é o desejo do pai. Seu pai teve uma vida difícil. Você acha que ele quer que você tenha a vida difícil? Não. Ele deu tudo do melhor que ele tinha. Só que você não entende o que é honrar pai e mãe. E tem processos. Há processos. Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe estando debaixo da asa dele? Meu pai vai ter segurança em mim? Vai ter confiança em mim? Vai pensar: eu não vou morrer em paz porque ele precisa de mim. Se eu não fizer, coitado dele. Coitada dela. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. Você barra a vida do teu pai. Porque ele não foi o quê? Próspero na sua educação. Ou seja, você não está honrando o que ele queria que você fosse. Amém, igreja? Sai debaixo da saia da sua mãe. Sai debaixo da asa do seu pai. Prospera, honra teu pai e tua mãe. Agora, no primeiro chilique que você tem no casamento, você corre atrás da mãe e corre atrás do pai. Por que você não corre atrás de Deus? Por que você não vem atrás de uma autoridade espiritual? O seu pai e sua mãe, tudo que ele tinha de melhor, ele deu para você. Tudo que ele podia fazer, ele fez por você. Só que nesse estágio de vida, ele não pode mais te ofertar isso. Tá fazendo sentido, irmãos? Muitas coisas a gente barra na nossa vida porque a gente não honra pai e mãe. E a gente acha que honrar pai e mãe é estar ali. Não é. Vocês estão entendendo? O que é honrar? Honrar é você cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Para que você foi chamada? Esses dias eu tive um teste. Ofereceram 1 milhão pra gente. Só que 1 milhão estava lá na África. E eu tinha que chegar daqui 2 dias. O que aconteceu? Eu continuo sem ser milionário. Por quê? Eu não tinha um passaporte. Eu não tinha um dinheiro preparado para ir. Quando Deus te chama para algo, se prepare, porque vai chegar o tempo. Se Deus falou para você, você vai ser pastor. O que você está aprendendo da palavra de Deus? O que você está falando na sua roda de amigos? Está falando de besteira, está falando de mulher, está falando de futebol, está falando de política? O que isso muda na tua vida? O que isso vai acrescentar no seu plantio? Nada. E além disso, consome toda a sua energia. Sabe por quê? Quando você assiste uma novela ou um filme depressivo, o que acontece no final do filme? Você fica triste. Vamos lembrar do Titanic. Eu queria que mudasse o final do filme. Eu era inconformada. Não, o Jack morreu. Não queria que o Jack tivesse morrido. Era lindo, Leonardo DiCaprio. Como podia morrer? E eu mudo o final desse filme que não teve graça. A gente fica triste.
Assiste coisa lá de destruição. Você vai querer destruição. Sabe por quê? Porque é o que você está buscando para você. Sejam honestos. Quanto tempo você passa assistindo série na Netflix agora nessas férias? Glória! Tocou agora. O que é que está te acrescentando para você viver o seu propósito na Terra? Ah, mas eu quero férias. Não quero saber de estudar, não quero saber... Faça alguma coisa que te dê prazer, mas faça alguma coisa que vai fazer você crescer. Televisão, gente, não deixa a gente alienado. Só fala de desgraça, de sexo e de destruição. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Então para de assistir. Liga a televisão para ver uma pregação. Liga a televisão para ter um alimento. Nem só de pão viverá o homem. Você vai alimentado de várias coisas. Tô vendo só a gente se coçando. Ah, eu não tenho tempo, meu tempo é corrido, não sei o que tem, nananana. Tá bom. Eu sou a favor dos meninos irem jogar futebol, porque eles estão fazendo atividade física real, convivendo com pessoas reais e levando a palavra real. Agora, fica dentro de casa, assistindo futebol, no domingo, que é o dia que você tem para curtir a sua família, o que é que você está prosperando, marido, na sua família? O que é que você está prosperando na sua casa? Que tipo de semente você está plantando aí? A esposa. Também, tem que ser sábia. Tem que edificar. O que é que você está fazendo diferente? Ai, eu olho pro meu marido. Meu marido, nossa, qual foi a última vez que você foi lá, comprou uma lingerie linda, maravilhosa, se preparou para esperar seu marido? Porque fala que o corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. E a mulher tem que honrar o homem. Agora os maridos gostaram, né? Sabia, mulher, está na Bíblia que você leva seu marido a pecado e você é responsável por isso? Sabia que o grande número de adultério é porque você não tem relação com seu marido? Porque depois que casa, o mundo fala, depois que casa esfria, tudo que é proibido é bom. Já ouviram isso? Ai, quando era proibido era melhor. Mentira de Satanás. E você, trouxa, acredita. Desculpa a palavra. Mas a gente é bobo. A gente tem tudo instruído aqui, a gente que escuta o negócio lá de fora. Não pode. A gente sabe o que é para fazer, então vamos fazer o que é para fazer. Tô quase acabando, gente. Mais 5 minutos eu encerro. Glória a Deus, né? Tá todo mundo aliviado, né? Tá acabando aqui, ó. Então, gente, seja próspero na sua vida. Frutifica na tua casa. Muda. Veja bem. Se todo mundo tá fazendo isso, todo mundo tá tendo o mesmo resultado. 98% da população tá, ó. Então, se liga nos 2%. Seja os 2%. O Senhor fala assim, muitos serão os chamados. Quando eu comecei na igreja, um monte de gente começou. Eu não entendi o que era muito ser chamado e poucos ser escolhidos. Mas não é Deus que escolhe, é você. O livre-arbítrio é seu. Livre-arbítrio significa poder de escolha. Deus chama. Aí você acha assim, Deus é ruim, Deus seleciona um, seleciona outro. Entenda. Deus chama. Por que poucos são escolhidos? Porque vocês que escolhem. Estão entendendo que a culpa nunca foi de Deus? Porque o que a gente, até um tempo atrás eu achava assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus chamava um monte, desse monte ele falava, vai você, vai você, vai você. Você foi bonzinho, vai você, você está fazendo obra, vai você. Livre-arbítrio significa direito de escolha. Os escolhidos é quem escolhe estar com Deus, viver para Deus, servir a Deus. Então, você pode ser um escolhido. É o seu livre-arbítrio. Seu. De mais ninguém. Somente seu. Quanta responsabilidade nós temos, né? Mas isso é leve. Isso é gostoso. Isso é natural. Quando o Senhor fala, coloca as suas prioridades. Deixa eu perguntar aqui, ó. Primeira semana do ano. Quem aqui já sabe exatamente o que quer para 2020? Ergue a mão. Vamos fazer uma brincadeira? Fica em pé, quem já tá que já sabe o que é para 2020. Vai, fica em pé. Conforme eu vou falando, vocês vão sentando se vocês não fizeram ainda. Combinado? Quem de vocês que já sabem o que querem para 2020, pegou e passou no papel? Tirou da mente e passou no papel. Senta. Quem escreveu no papel e colocou um prazo para que isso acontecesse? Continua de pé. Quem colocou um prazo? Quem que está de pé
colocou ações, ou seja, o que vocês vão fazer para se preparar para ter isso. Continue em pé. Dá uma olhadinha, gente, quem está em pé, em quem está sentado. Entende o que é 2% da população? Obrigada, gente, pode sentar. Entende o que é 2% da população? A gente quer tudo, só não queremos fazer. Aí, Provérbios está lá. Vai tratar com a formiga preguiçoso. E eu vivia achando desculpa. Eu falava assim, eu não tenho tempo. Gente, eu tenho 4 empregos. Mas agora que eu vou ser mãe, eu não vou poder ter tudo isso. Então, que seja, esse ano ainda vou concluir. Aí, daqui a pouco, eu tenho 3 empregos. 2 filhas. Um marido. Um ministério. Sabe por quê? Porque Deus falou para mim assim, você domina o seu tempo. Você sabe o que é prioridade e o que não é. E Deus me ensinou a fazer contas. Quem sabe fazer conta de subtração? Continha de menos. Ô, glória. Então já dá pra gente seguir com o plano. Vocês vão pegar lá 24 horas. Todo mundo aqui vive 24 horas num dia, não é? Se você trabalhar 10 horas por dia, vai sobrar quantas horas pra você? Se você dormir 8 horas por dia, sabe quanto vai sobrar? 7 horas. Ó, que loucura. Você tem tempo? Você tem. O que você não tem é prioridade. A Luana. Então, assim, ó. Desculpa não cola com Deus. Vamos repetir? Desculpas não colam com Deus. Procrastinação. Está na palavra. Não seja um procrastinador. Seja um realizador. Amém? Agora a gente vai ficar em pé para encerrar. Mas eu vou passar umas instruções. Eu vou pedir para os casais do grupo, vão ficar em volta aqui. E vou pedir para todo mundo da igreja ficar em pé. Vocês vão profetizar sobre a vida de vocês. Vocês vão colocar a mão na cabeça de vocês em pé. E vocês vão fazer um compromisso. Quem quiser, porque Eclesiastes fala para a gente fazer um compromisso se a gente for cumprir. Se a gente não for cumprir, fica quietinho, não faça. Só faça se você realmente for cumprir. Porque em Eclesiastes fala, antes um tolo ficar calado e não promete nada para Deus do que você prometer algo e não cumprir. Tá lá em Eclesiastes. Se tiver dúvida, vai lá examinar a escritura. Só faça se você realmente quiser uma mudança de vida. Se você realmente quiser um renovo. Se você realmente quiser a cura. Se você realmente quiser a transformação. Lembre-se, você é responsável por você. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Quando você muda, seu marido muda. Quando você muda, sua esposa muda. Quando você muda, os seus colegas de trabalho mudam. Saiba ter a autoridade que Deus deu para você. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui em cima, por favor. Mas tudo bem, casais do louvor, a gente ora por vocês. Vocês vão estar recebendo. Mentalizem aí. Pedir o grupo de louvor. E esse ano vai ser um ano de... outra coisa que Deus está falando aqui, antes que a gente ministre aqui o encerramento. Tem muita gente... Ai, Senhor. Difícil falar, mas vou falar. O Senhor fala que tem muita gente falando assim, o culto está mais ou menos esses dias, o culto assim, eu estou indo para a igreja, mas não sei. O problema não é a comunidade, o problema não é o louvor, o problema não é o pregador. Quem é o problema, gente? Então vocês vão abrir a boca de vocês hoje e vão ser sinceros com Deus de todo o vosso coração. Vocês vão declarar para Deus, falar, Senhor, eu não sou mais um procrastinador. E eu não darei mais desculpas, porque eu sou um homem corajoso, eu sou uma mulher que edifica meu lar. Só façam se vocês forem cumprir. Bota a mão na cabeça de vocês. Vou pedir para apagar a luz. E no final, a gente vai dar um grito. Para que todo demônio ouça quem nós somos. Põe a mão na cabeça. Vocês estão entendendo? A gente vai profetizar. No final, a gente vai dar, vamos fazer um teste do grito? Vamos ver se vocês estão bons de grito. Se vocês têm ar no pulmão. Dona Cija. Minha filha tá boa. Parabéns, Sofia. Então vamos louvar a Deus e eu vou ministrando aqui. Vai se conectando com Deus, com o Espírito Santo. O casal, eu quero que um casal ministre sobre unidos, os dois juntos. E os casais, a Nácia que tá aí, estenda a mão pro seu marido. Tá? E os casais, vocês vão estar em unidade. Deem a mão, só o casal.
Põe a mão na cabeça, uma mão na cabeça e a outra mão dadas juntos. Os casados façam isso. Amém? Vocês vão começar a profetizar na vida de vocês. O que vocês querem para a vida de vocês. Quais são os alvos de vocês? Senhor, eu quero uma casa. Descreve para Deus a casa. Senhor, eu quero uma casa assim, assim. Eu quero que tenha esse móvel assim. Eu quero realizar esse seu sonho. Senhor, eu quero casar. Eu quero que meu casamento seja neste lugar. Seja dessa forma. Seja assim, seja assim. Senhor, eu quero uma porta de emprego. Que nesse emprego eu tenha isso, aquilo. Que eu tenha cesta básica, que eu tenha condição. O que é que você quer? O Senhor está falando o que é que você quer. Senhor, eu quero despertar na obra. Senhor, eu quero viver meu chamado. Senhor, eu quero saber qual é a minha identidade. Fala para Deus, abre a boca. Quando um soldado vai para a guerra, ele grita, ele não murmura, ele não fala baixinho. Ele fala, Deus. Abre a boca para Deus. Oh, rabassuria, ai decanta, rabassuia. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nome sobre todos os nomes. Nessa noite, cada um de nós aqui como igreja, estamos clamando junto ao Espírito Santo, que está intercedendo, que está no nosso meio, pela intercessão de Jesus. Estamos pedindo agora, Senhor, ouve as nossas orações, Senhor. Ouve, Senhor, o que eu estou pedindo. Ouve o que meus irmãos estão pedindo. Senhor, eles estão declarando sobre a vida deles. Diga para Deus, Deus, eu sei que até hoje eu não frutifiquei o tanto que eu queria, o tanto que o Senhor queria, mas hoje eu volto à vida. Hoje eu volto à tua presença, Senhor. Nem à direita, nem à esquerda, é o alvo. Eu vou para o alvo. Eu sigo para o alvo, porque eu quero habitar no reino. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu declaro diante de ti que eu vou honrar a minha família. Vou honrar a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho. Senhor, eu vou honrar os meus pastores, os meus líderes, o meu chefe e todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Senhor, eu não quero me desviar nem por um minuto do meu propósito. Senhor, para aqueles que não sabem ainda o propósito, mostra para mim, ainda esse ano, qual é o meu propósito na terra. Agora vocês vão falar diretamente com Deus, em voz alta. Falem para Deus o que vocês querem. Declarem na casa de vocês. Declarem. Ladrão nenhum vai entrar na casa de vocês. Ladrão nenhum vai roubar a prosperidade de vocês. Ladrão nenhum vai roubar a felicidade de vocês. Só vocês podem abrir essa porta e fechar essa porta. Ora basurianda rabasuia ramanaia. Ora basurianda rabasuia. Faça um compromisso com Deus de honrar a tua esposa. A esposa, honre a ela. Se você não honrar a tua esposa, como é que você vai honrar teu pai? Ora basurianda ramanaia. Se você não honra a tua esposa, pede perdão para ela. Se conserta. Ora basurianda ramanaia. Você dá seu maná pro povo lá de fora, mas falta na tua casa. O Senhor está falando com alguém aqui. Rabassuria e decanta. Você trata bem as pessoas lá de fora, mas a tua casa é pau e pedra. Rabassuria e decanta. Tudo lá fora tem rabassuria e canta. Mulher, Deus está falando com mulheres aqui. Rabassuria e decanta. Você arruma a casa quando vai receber a visita, mas visita mais especial. O filho
teu marido que está todo dia do teu lado. Se conserte com Deus. Tem gente aqui que não está conseguindo falar com Deus. Fala tudo que você sente. Fala se você se sente abandonada por Deus. Fala pra Ele: Deus, eu estou me sentindo abandonada. Deus, eu quero ser sincera contigo. Senhor, não é o ano que vai ser diferente. Sou eu que vou ser diferente. Quebranta teu coração diante de Deus. Dá um basta na humilhação. Dá um basta na escassez. Dá um basta na destruição. Dá um basta na solidão. Você tem autoridade. O Senhor está curando aqui síndrome do pânico. O Senhor está curando ansiedade aqui. Represente. É real a presença do Senhor aqui. O Senhor está tocando muitos corações aqui. Tem gente falando: Deus, por que você levou a minha mãe? Quando você levou a minha mãe, tudo ficou difícil. Eu nunca te abandonei. Te agradeço pelo mal de cada dia. O Senhor dá verdade para a igreja. Pensa toda humilhação. Vai pensando agora. Vai entrando, vai vendo. Toda humilhação que você tem passado. Toda tristeza que você tem sentido. Você vai fazer um ato profético. Você vai gritar até esvaziar tudo que tem de ruim em você. E você vai respirar fundo e vai inalar a presença de Deus. Eu vou contar até 3. E toda angústia, toda tristeza, todo espírito de depressão, de inferioridade, de escassez, de pobreza, vocês vão gritar pra fora da casa de vocês. No 3. 1, 2, 3. Respira fundo agora. Glória a Deus. Pode deixar as luzes assim, que Deus está falando aqui com muita gente. Macá, nem estava nos seus planos porque vocês ficavam passando, mas Deus está entregando um filho para vocês. Viu? Deus está falando com você desde o começo do culto. Desde o começo. E é para cura para vocês, viu? É tempo de transbordo na vida de vocês. Vocês olham pro filho de vocês, vocês falam assim: ai, tá bom, só. Mas no fundo, vocês têm medo dele ficar sozinho, que ele não tem irmão. Deus está falando. Então, não espera mais não. Deus está entregando uma bênção na vida de vocês. Viu? Cleiton e Grau, o Senhor está falando para vocês até quando vocês vão procrastinar o casamento de vocês. O Senhor está falando que vocês ficam esperando a melhor data, melhor isso, melhor aquilo. Só está dando uma brecha para o inimigo entrar. Já não viu que Deus certificou que é para vocês ficarem juntos? Não existe o melhor momento. Existe o momento que Deus escolheu para vocês. Existe o momento que vocês escolherem estar debaixo da graça do Senhor. Viu? Nayara ali, o Gabriel, o Senhor está falando assim que se posiciona. É como se a vida de vocês tivesse parado. Deus está trabalhando no movimento. E vocês pararam, não foi Deus que parou. Movimento. Vocês estão olhando, vendo um casal, o outro tem filho, o outro isso, o outro aquilo, e você se sente um nada. Principalmente a Nayara. O tempo está passando. Acontecendo e para mim nada. Está trazendo amargura, dor, peso. Deus está falando: decida, se posicione. Posicionamento para com Deus. Posicionamento. Maiara,
Deus já falou com você. Não olha para trás. Você sabe quem é você. Você sabe a sua identidade. Você não tem nem o que perdoar mais. Só não olha para trás. Frutifica. Frutifica. O Senhor está falando assim, que você luta muito contra o espírito de autocomiseração. Sua cabeça fica, coitada de mim, não sou coitada, coitada de mim, não sou coitada. Declara quem é você. Toda vez que o diabo está fazer morada na tua casa. Nunca foram as pessoas ao teu redor. Nunca foi ninguém. Deus está falando, nunca foi o relacionamento. Era você que atraía isso para sua vida. Mas Deus está te dando todo o entendimento. Você falou para Deus assim, Deus, eu nunca entendi tanto as coisas que aconteceram na minha vida como eu estou entendendo, como o Senhor está falando comigo agora. Você falou diretamente com Deus. Nem para um lado, nem para o outro. Viu? Deus está falando forte. Michael, só assim, com a medida que você caminha, é a medida que te abençoa. Até quando? Procrastinação. Até quando você não vai assumir o chamado por completo que Deus te deu? Deus fala assim, que você olha para a situação e sente um leve conforto e ao mesmo tempo um leve descontentamento. Você olha para a talha e fala assim, eu queria dar mais. Eu queria fazer mais. Como que vai ser quando tiver uma criança? Sabe? Deus só está falando, só precisa do teu mover. Só precisa do teu mover. Mas posicionamento. Sabe o que é posicionar, gente? Posicionar é ficar de pé, que eles estão ficando até quase 10 horas da noite. Isso é posicionamento. É não murmurar. O que Deus deu pra você, não sei, Deus está falando muito com você. O que Deus deu pra você é pra você. Não escuta ninguém, é pra você. Não importa o jeito que você é. Você fala, Deus, mas eu machuco as pessoas. Deus, mas eu não sei lidar direito. Deus, porque toda hora alguém fala de mim. Michael, ouve somente a Deus. Se você seguir as instruções dele, tudo vai dar certo, não tem como dar errado. Assume o que Deus te deu. E decola. Não tem como dar errado. Ricardo, aquilo que se pede com choro se ganha com sorriso. Você pediu para Deus, Deus te deu autoridade. É ano de Deus te usar para pregar. Mas não só aqui dentro, em todos os lugares. Gabi, Deus fala que quando você era menininha, você falava assim, eu quero um marido que seja de verdade. Eu não quero uma pessoa que seja falsa, que fale no púlpito e depois faça diferente na minha casa. Você falava para Deus, Deus, eu tenho medo de ir na igreja arrumar alguém, casar e ser desse jeito. E Deus tem te honrado, Arabassuri, ai decanta, Arabassuia. E Deus está honrando a tua casa e a tua família, Arabassuri, ai decanta, Aramanaia. Porque o que tu vive é verdadeiro. Porque na tua casa a paz, Arabassuri, ai decanta. Porque no teu casamento é verdadeiro, Arabassuri, ai decanta, Arabassuia. E haverá muita transbordo e muita prosperidade na vida de vocês. Muito. Muito. Viu? E Luana e Diego não tem jeito não. Porque quando Deus fala para vocês ser líderes, vocês são líderes. Vocês vão liderar casais futuramente. Deus está falando. Diego, o que você está escrevendo não é à toa. Vai falar diretamente com quem? Com os homens. Eu não sei do que se trata. Mas Deus está falando que vai falar com muitos homens. Eu não sei nem. Tá? Deus tem um jeito diferente. Diferente. Luana, você nasceu para administrar. Entenda, mulher de provérbios, você nasceu para administrar. Dar a ordem às suas servas, que você terá servas para te ajudar. Mas não recua enquanto você não tem. Porque Deus vai te ensinar como é ser serva e depois como é ser servida. Viu? Glória a Deus, Rabassuri, ai decanta. A irmã, Deus está falando que tá, a irmã Cláudia. Deus está tocando na tua vida, no teu emocional, no teu sentimento. Deus está tirando muito espírito de frustração. Eu quero. Você fala para Deus, mas como? Esquece o como, irmã. O como é com Deus. Só fala o que você quer, seja sincera com Deus. Viu? Vou chamar a pastora para encerrar aqui. Pode se sentar, irmãos, que a pastora vai encerrar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.